Atenção! A seguir, podcast ToscoCast. Detetive Espacial Charivan. Pau! Sou ToscoCast, é o universo gigante de mundos fantásticos e lutas a pique, explodindo no podcast como se fosse um stream. A música nos conecta nesse digital dream. Olá, terráqueos! Se você é nosso amigo, seja muito bem-vindo e se não é, considere-se um agora. Eu sou o Lúcio, este é o ToscoCast. Vamos fazer hoje um episódio especialíssimo aí. Até para nós aqui é um tema novo que vamos debater sobre velhas coisas que acontecem na indústria dos games. Vamos falar hoje sobre um possível crash, e não é o Bandicoot, não é o Crash 5. Vamos falar sobre um possível crash na indústria dos games, partindo da situação, né, que engloba aí econômica, social, enfim, todas as possibilidades dentro da indústria dos games. E claro, para bater esse papo conosco hoje aqui, estamos recebendo aí a minha direita, pelo menos aqui tá na minha direita, não sei no player de vocês como é que tá, se tá no fone direito ou no fone esquerdo. À direita temos o tio Elias, que participou da última jornada gamer aqui no canal. Seja muito bem-vindo aí, o tio Elias, ou o tio Piada, para quem conhece também como tio Piada. É, de velhos tempos. Tamo aí. E na nossa esquerda, mais uma figura carimbada aqui no ToscoCast, Capitão Brunovski, do Brunovski Plays, o Brunão. Salve, salve, amigos ligados aí no ToscoCast. Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer participar das empreitadas aí do nosso amigo Lúcio. Com certeza vai dar um papo muito bacana. Vamos lá então, para começar, eu vou traçando uma análise aqui, e o que eu acho legal é que eu faço as loucuras desse canal e não aviso quem vai participar para ver a reação na hora ali. Então, a nova geração, a chamada geração amaldiçoada, a nona geração dos games, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch 2. Qual é a tua relação com essa geração atual? A relação, no caso, que eu tenho é com o Xbox. Eu tenho um Xbox Series S. Tenho jogado, né, algumas coisas nele, mas não tão novas, mais um pouco do meu catálogo. Tava com um Game Pass assinado, tava usando os pontos da Microsoft para comprar jogo. Então eu tava equilibrando mais em não gastar dinheiro real, utilizar benefícios da própria Microsoft e adquirindo jogos e jogando uma biblioteca minha que tem mais de 100 jogos. Então eu tava nesse caminho, né, de tentar zerar backlog. E eu tenho um PC também, não posso dizer que é nova geração, mas nova geração mesmo, o Xbox Series S. Na verdade, nos consoles eu não entrei nessa nova geração. Aliás, eu vinha falando isso desde a época que lançou o Play 4. E quando lançou, eu falei, eu acho que eu vou parar aqui no Play 3. Porque eu sempre gostei de jogos mais antigos, né? Gosto até hoje. Daí, na época, acabei pegando o PlayStation 4, mas não peguei o PlayStation 5 e ainda não peguei o Switch 2, que seria provavelmente o caminho mais natural, já que eu gosto muito dos jogos da Nintendo. Mas acho que um motivo bem forte pelo qual eu provavelmente não vou pegar essa geração nova nos consoles é porque agora eu tenho um PC que é possível rodar os jogos mais atuais, embora eu jogue realmente muito pouco. Então, provavelmente, com exceção do Switch 2, provavelmente não vou entrar nessa nova geração do PlayStation, que eu venho desde o PlayStation 1. Sempre acompanhando, um pouco atrasado, mas acompanhando. Então, acho que, pelo menos por enquanto, eu vou parar no PlayStation 4, que é o mais recente que eu tenho da Sony. Eu, como tive o problema no meu PlayStation 4, entre comprar um PlayStation 4 novamente e comprar o PlayStation 5,
era mais rentável eu vender o PlayStation 4 com problema de fonte que eu tive por um preço mais baixo, porque quem comprou consertaria, vender o meu PlayStation Vita, vender o meu PSP e adquirir o PlayStation 5. Então, como eu não estava utilizando esses consoles, né, os portáteis, eu acabei vendendo eles e comprei o PlayStation 5 por um preço que seria pago em um PlayStation 4 novo. Então, eu fui pelo caminho da Sony. Então, nós temos 3 segmentos aqui da geração atual. Isso é muito importante pro papo que a gente vai bater aqui hoje. Só que, o que eu tive de ideia genial lá em 2022, início de 2022? Bom, a Sony não está lançando tantos jogos. O que temos no catálogo da Sony, nós temos no catálogo da Microsoft. O Game Pass ele está num preço absurdamente acessível. Eu vou comprar um Xbox Series S para assinar um Game Pass, para jogar os Day One na Microsoft, e aí no PlayStation 5 eu vou aproveitando o meu catálogo e o que eu ganhar na assinatura da PlayStation Plus. Por quê? Desde 2012 eu tenho a assinatura da PlayStation Plus. Vamos levar em consideração que lá em 2022 os preços e o catálogo da PlayStation Plus era diferente e o Game Pass era totalmente diferente também, né? Porque o Game Pass ele foi inovador aí no cenário da indústria e o preço era atrativo para a gente fazer isso. Então, o que eu pensei? Se eu jogar uns 4 ou 5 lançamentos de 2022 para cá, ele meio que vai se pagar. Porque na época eu paguei R$1.700 no Xbox Series S. Hoje tu vai dar uma olhadinha, o Xbox Series S tá R$2.600. Então, a minha ideia era essa. Ele vai se pagar ao longo do tempo, porque só o controle do Xbox era R$500. Então eu tava pagando no hardware R$1.300, R$1.200. Então eu falei, cara, isso é uma jogada rentável. Você que está ouvindo esse podcast, após outubro de 2025, essa ideia é uma furada, infelizmente, cara. Demais. Microsoft anunciando aumentos, PlayStation ficando no meio termo e a Nintendo, que é chamada de safada, é a mais barata até agora dos planos oferecidos. Tio Piada, o que tu me diz desse meu relato aí? Eu tava sem jogar tanto, né? Tava com o Game Pass suspenso. Eu falei, pô, vou voltar a assinar o Game Pass, né? Antes desses relatos, desse último aumento da Microsoft, que um colega chamou pra gente jogar No Man's Sky. Eu tenho ele na Steam e o meu PC estava legal para rodar o jogo. E eu não queria fazer a manutenção, né? Eu não queria mexer nele e nem fazer upgrade. Simplesmente falei, vou jogar no Xbox e acabou. Aí comecei a juntar ponto, avaliando quanto é que tava o preço da assinatura, prau, no meio do caminho a Microsoft anuncia. Aí eu falei, não, 119. Falei, não dá pra ir não, velho, não dá pra ir não. O que eu fiz? Tô jogando jogos tudo offline, que tem no Xbox, e arrumei o PC. Era só, eu não queria fazer uma formatação, tive que formatar, removi, ajustei drive e resolvi o problema. Então os jogos, pelo menos que eu tenho na Steam, né, não são os de nova geração, né? Eu tenho a 580, a RX 580, estão rodando. Então assim, me deu uma vontade de jogar menos no Xbox e a vontade de jogar mais no PC, né? Aí eu tô jogando uns jogos até online com um colega, No Man's Sky, a Elite Dangerous, e por causa disso que a Microsoft fez, me desanimou, né? Legal. Eu já tive uns desânimos com a Microsoft um tempo atrás. Isso na época do 360, né? Ela ia doar jogos e só doava jogo ruim. Aí eu falei, mano, vou desfazer disso aqui, vou pegar um PlayStation. Ela tava fazendo besteira. Aí, pelo que parece, tá fazendo de novo. E o que a Microsoft fala não se escreve, né? Ela fala uma coisa e faz outra. E assim, eu vi até rumores que também o Windows, né? O Windows vai ficar só pode ser usado online. Porque estão bebendo, assim, de manhã. Devem estar tomando alguma coisa que tá mexendo com eles pra estar fazendo besteira, velho. Brunão, essa ideia que eu tive aí de um Series S ali junto com o PS5, na época fazia sentido, né? Inclusive, eu acho que eu comecei a assinar a Plus mais ou menos na mesma época que você. Mais ou menos por aí eu assinei também. Eu cheguei até a migrar quando eles mudaram para esse sistema, né, de Essential, Extra, Deluxe. Eu cheguei a migrar, acho que para o Extra, se não me engano.
E quando eu comprei o PC, que foi no ano passado, em janeiro do ano passado, aí eu falei, não cabe mais, não oferece tanto assim para dizer que vale tanto a pena, e para jogar uma coisa online também você teria que pagar, então para mim já também não valeu mais a pena. Então o que eu jogo online hoje ou é no PC, principalmente Street Fighter 6, né? E o que eu jogo online agora é no Switch, que até você falou que no fim das contas é a anuidade mais barata das três aí. Apesar de eles ser um sistema um pouco diferente, eles não oferecem jogos todo mês, enfim. Mas é a alternativa mais em conta. Tem até um plano mais básico, né? Que, se eu não me engano, acho que é o que eu tenho agora. Mas esses valores da Plus e agora principalmente do Game Pass é totalmente inviável. Focaram muito nessa história de games como serviço, então eles querem amarrar você de um jeito, né? Tem que fazer um malabarismo enorme para você registrar uma conta, um PC offline. Então, com esse preço atualmente, não é viável. Como eu falei no início deste programa, que eu tinha feito uma pauta aí para a gente debater sobre um possível novo crash aí na indústria dos games, porque lá em 83 a gente teve essa situação, né? Que o ápice dela foi quebrar a indústria praticamente, né? Porque ninguém mais levava a sério o que vinha das empresas que produziam jogos, claro, salvo algumas exceções, né? Mas eu elenquei alguns pontos aqui, e aí vocês podem pegar e complementar conforme eu vou falando, para a gente comparar com a situação atual que a gente está vivendo, e vocês vão ver se essa minha loucura de falar assim, ó, não sei se é loucura, mas esse insight que eu tive sobre pô, cara, mas eu acho que tá ocorrendo um crash de novo na indústria dos games e eu acho que a maioria da galera não tá percebendo isso. Ou se tá percebendo, não tá falando, porque eu não vi isso, pelo menos, ultimamente na mídia, né? Nem no YouTube, nem pessoal especializado que eu acompanho e tal. Eu só vejo todo mundo numa raiva incrível que era antes exclusiva da Nintendo e da Sony, que agora foi transferida também pra Microsoft. Tá todo mundo odiando todo mundo, né? Botei alguns tópicos aqui. A crise foi entre 83 e 85, tá? Foi na segunda geração de consoles, né? O que encerrou a segunda geração dos consoles ali em 1984. Fatores da crise. A segunda geração dos consoles, ela tinha muitas ofertas de consoles e jogos, mas eram uma espécie de Famiclone, né, que a gente teve aqui no Brasil. Lá empresas produziam nos Estados Unidos consoles e tal, e jogos, mas com a qualidade baixa. Visava o quê? Visava o lucro imediato e não a qualidade do produto. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Saturação do mercado, né, dessas empresas que visavam só o lucro, né? Falei agora há pouco, a qualidade não estava em pauta. A gente já viu isso diversas vezes nessa geração. Desconfiança do consumidor, a ascensão dos computadores pessoais. Vocês dois já falaram que estão com os olhos voltados para o PC, e eu nem tinha falado disso ainda, e eu acho que todo mundo tá, na verdade, porque eu também já tô pensando em montar um PC e abandonar os consoles, cara. Jogos flopados, aí tem um exemplo do Pac-Man, né, que foi lançado para Atari, e o próprio jogo do ET, um flop histórico, né, que inclusive cartuchos aí foram enterrados aí pela Atari, né. Se a gente for pegar de 2020 para cá, que é o início da nona geração, quantos jogos já floparam, né? Em relação àquela expectativa de lançamento. Cyberpunk, eu acho que é um grande exemplo lá em 2020, né? Eu comprei no lançamento Cyberpunk, parecia jogo de PS2. No PS5, triste demais. Agora acho que foi o Concorde, né? Pode colocar nesse balaio aí o Mortal Kombat 1. Praticamente ninguém mais fala, a não ser talvez um nicho muito pequeno. Mas foi um flop muito grande e não condiz com a história dos jogos anteriores de Mortal Sim. Kombat, tanto que o pessoal tá preferindo jogar até jogos mais antigos, né? Acho que Mortal Kombat 9, por exemplo, se não me engano, do que esse último lançamento aí. Uma outra coisa que chamou atenção, né, nessa pesquisa que eu fiz, foi que lá nos anos 80 também teve uma queda de faturamento das empresas, coisa que não está acontecendo agora, porque, por exemplo, a Sony teve o maior faturamento em consoles com o PlayStation 5, né?
Isso também está atrelado ao preço que foi lançado, né? Porque consoles nunca foram baratos, mas tinha gente fazendo financiamento para comprar console lá em 2020, em plena pandemia, né? Então, imaginem. Só que uma coisa me chamou a atenção, que nessa queda de faturamento lá nos anos 80, rendeu estúdios sendo fechados e demissões em massa. Nesse período que a gente está vivendo agora, estamos tendo demissões em massa, mas com faturamento lá em cima, cara. E quando não o fechamento do estúdio, a absorção desse estúdio por uma empresa maior, como foi o caso da Microsoft com a Activision, né? Vamos ver, cara, o que vai acontecer nesse mercado. Quando chegou lá em 85, o Super Mario e o Nintendinho deram aquela salvada nesse período, né? O próprio Sonic, né? Outras franquias que ajudaram ao mercado a manter essa subida. Será que vai ser o GTA 6 que vai salvar a indústria? Ou vai salvar essa desconfiança dos consumidores? Ou vai ser um flop assim que vai destruir tudo, cara? Assim, eu acho que o caminho, principalmente, que a Microsoft está tomando, por falas, né, de alguns representantes lá, o Nadella, o que não queria apostar em consoles, essas coisas assim, depois voltou atrás. Parece que não conhece o mercado de games, parece que não acompanha nada e só fica testando. Funciona. E testa aí para ver se funciona, testa sim para ver se funciona. E acaba que nós somos os prejudicados. A galera que tem o seu console preferido acaba falando assim, caraca, eu acho que eu não vou ter nunca mais o console preferido, não. Vou ir pelo mais barato mesmo. Porque o que dá pra entender da Microsoft, que o que ela sempre quis é apostar em PC, criou o console, teve seus altos e baixos, e agora ela acha que ela tá conseguindo direcionar pro PC. Só que ao mesmo tempo que ela tá conseguindo direcionar, ela tá fazendo outra cagada de querer vincular a conta da Microsoft online só, igual é nos consoles, né? No Series S você não consegue jogar se você não tiver online. O console, não conseguiu fazer o check-in, ele não te deixa, a não ser que o seu console seja o principal, né? Você consegue, mas vai ter que fazer um check-in uma vez ou outra para poder o console registrar, validar as informações. É o que eu chamo de criança chata, né? Fica ali, tio, te puxando, assim. Então, assim, Faz o login. faz o login. E ela lançou, vou prender a galera. Só que parece que ela não entende o gamer, né? Que enquanto a gente tiver a opção, a gente não fica preso a nada. Um ou outro carrega consigo. O restante não. Opa, tá melhor aquilo lá, tá melhor aquilo lá. Eu não queria apostar nisso. Mas parece que a Microsoft, o destino dela vai ser igual a da SEGA. Falei isso num grupo de gamers hoje, hein? Tá muito parecido. Tá apostando mais em publicar, em serviço, do que no seu próprio console. Ela acertou nos últimos consoles, né? Porque, assim, sobre resfriamento, ela aprendeu, né, a refrigeração do console, a empunhadura de controle, essas paradas assim. Quem tem comparativos de outros sabe que a empunhadura de um controle para FPS, para isso, para aquilo outro, tem uma vantagem em cima de outro, né? Fora as preferências, eu não tô falando de preferência. Tá falando da parte técnica do negócio. Isso. Embora a gente saiba também que videogame nunca foi barato, mas tudo tem um limite, né? Então, assim, um tempo atrás eu comprei o Gear 3 no lançamento, eu lembro que foi R$130. Então, assim, pra época, R$130 era dinheiro pra caramba. Mas, assim, a gente não achava tão caro, achava até viável. Mas hoje, muito alto, 300 conto o jogo. Se tu fazer a divisão do preço que se pagava no lançamento em 2015, por exemplo, em comparação à porcentagem do salário que tu tiraria para comprar esse game, eu acho que eu fiz essa conta. Se não me engano, era 17% o lançamento. Tu vai pegar hoje, foi para 35%. Então, realmente, o aumento real tu vê nisso. Não é só no lançamento lá que a gente pagou R$100, mas o salário era outro valor, né? Então, o aumento real é em 10 anos, 25%, cara. É muito, é um quarto. Tu imagina um quarto do valor, é absurdo o aumento, cara. É terrível isso. Com a portabilidade do PC para jogos, se torna muito mais atrativo e viável do que o console da Microsoft, e eu digo isso, tá? Porque se eu tiver um PC portátil e um PlayStation,
eu ainda vou ter alguma coisa ali de opções, de um preço ou outro de jogo, e talvez um exclusivo na hora, né? Para poder jogar dias de lançamento ou esperar até que venha para o PC. Bruno, essa relação aí que eu fiz lá dos anos 80 com a geração atual, tu acha que eu tô viajando? Tu acha que tem alguma coisa que tá parecida? O que tu me diz aí? Não, eu acho que realmente tem alguma semelhança, sim. O que eu lembro que realmente deu um crash muito grande lá foi realmente esse excesso de oferta de coisas de baixa qualidade, porque quando, por exemplo, surgiu a Activision, que eles começaram a ser empresas independentes fazendo jogos para outros consoles, porque antes disso era só a própria empresa que fazia os seus próprios jogos. Aí várias empresas começaram a surgir e começaram a fazer jogos para os consoles de terceiras, só começou a inundar o mercado de coisa ruim. Activision veio de pessoas que saíram da Atari, né? Saíram da Atari. Mas eu acho que tem uma semelhança sim, cara. O Crash, naquela época, na verdade, foi mais aqui no Ocidente, no Japão. Até acho que acabou se ressurgindo, porque continuaram a trabalhar os jogos lá e fazer as criações por lá, e aí se trouxe para aqui para o Ocidente novamente, começou, e aí se recuperaram. Eu acho que naquela época era uma coisa muito nova, era uma coisa ainda muito, talvez, voltado para os filhos, né, para as crianças, para a juventude, né? E hoje em dia é uma coisa assim para todas as idades, praticamente, né? Antigamente era muito, muito, muito supérfluo, né? Então, talvez era uma coisa que não ocupava tanto assim os assuntos do dia, né? Quanto que custava os jogos e tal. Agora é uma coisa mais geral, porque aquela galera daquela época hoje cresceu, então também continua jogando. Se discute muito mais isso agora do que naquela época, né? Um assunto bem mais relevante hoje em dia do que na época lá do Crash. Nós seremos a primeira geração de avós com controles nas mãos, né? Provavelmente. Nós já somos a geração, né, que 3 períodos, no qual nenhum outra passou. Só analógico e digital, nós vimos essas duas. A gente já tá quase no pós-digital já, né? E no caso dos games, a gente pegou quase todas as gerações, né? Falou em gerações agora, eu fiz mais um ponto aqui de analogias, história, games, né? Como eu fiz ali do Crash, lá de 83, com a geração atual, eu dividi da terceira geração até a atual alguns pontos e marcos de cada geração, e aí eu quero que vocês me interrompam e falem, olha, dá para acrescentar tal coisa aí. Da terceira à quinta geração, nós tivemos o que eu chamei de primeira grande guerra dos consoles, tá? Fazendo analogia com a nossa história, que tivemos primeira, segunda guerra mundial e tivemos a Guerra Fria, né? A primeira grande guerra dos consoles ocorreu entre a terceira e a quinta geração. Nintendo de um lado, Sega do outro. Temos amigos ceguistas que até hoje dizem que a Sega é isso, que a Sega é aquilo. Tem uns nintendistas, que eu acho que é a grande maioria, que começou nos consoles da Nintendo. Marco dessa geração, da terceira geração, foi justamente a estabilidade do Crash ocidental, que o Bruno falou muito bem, que saiu daquela desconfiança e começou a ganhar aquele protagonismo de novo a indústria dos games, né? Eles queriam desvincular a imagem de videogame com brinquedo. Sim. Porque ficou-se atrelado que naquela época o videogame era um brinquedo. Eles queriam dizer que era um centro de entretenimento para a família toda. Lembro que quando fizeram lá o design do Nintendo, né? Eles se preocuparam em que ele não parecesse um brinquedo. Era como se fosse uma evolução dos jogos de tabuleiro de uma maneira digital, porque o tabuleiro era familiar, né? Pensava aquela coisa de todo mundo se reunir numa mesa e brincar, né? E era meio com a conversão para essa etapa, né, digital. A primeira geração tem muito disso também. Vinha carta, vinha peão, vinha papéis para você grudar na tela, enfim, é praticamente um jogo de tabuleiro eletrônico. Aí acho que depois começou a virar um pouco brinquedo, né? Passou a fazer sucesso entre principalmente as crianças. E depois com o Crash eles queriam desvincular de novo essa imagem com brinquedo e ser um entretenimento para todos, né? Eu acho que vinculando muito ao conteúdo cultural que os jogos em si agregam, né? Não todos,
né? Porque hoje tem jogos que não agregam nada culturalmente. Tem jogos que é só pra conquista, essas coisas assim, que são horríveis. O Lance falou que vão enchendo o mercado. Eu abro a loja da Microsoft e eu vejo lá um montão de jogo que é só pra conquista. Chamada garapa. Gosto de uma garapinha, não vou negar. Não, assim, eu acho interessante quando o jogo ele é garapa, mas mesmo assim ele te prende. Eu tenho jogos que eu jogo, né, e que eles vão dar conquista, mas nesse processo de você ir atrás da conquista, ele te dá uma história que tu fala assim, caraca, mano, não foi nem pela conquista. Sim. A história foi cativante, ou foi emotiva. Não são todos, claro. Vamos colocar de 10, 3 fazem isso, entendeu? Contam uma história boa, ou tem uma lição. Cara, é bacana. Então, eu creio, né? Não tem nada falando sobre, mas eu creio que mostrar o tanto de cultura que se absorve, né, e conhecimentos com jogos é uma de desvincular videogame de brinquedo, porque você apresenta o tanto de peso cultural que ele tem, aprendizados, assim. Um exemplo, eu terminei agora o Assassin's Creed Origins. Você vê na cultura egípcia, né, constelações. Aí tu fala assim, opa, pera lá. Aprendendo sobre história, você vai prestando atenção e fala assim, opa, os egípcios antes dos gregos. E os gregos têm astrologia lá também, aquelas coisas todas. Quem veio primeiro? Então, assim, coisas que você vai observando em game são conteúdos riquíssimos, né? Sim. Assim como God of War e por aí vai. Deixa de ser só um brinquedo. O que você deseja ver em uma live? Um streamer que economiza? O que isso aqui explode, será? Eu imaginei. Vamos ir com uma pistola, né, pra não gastar muita bala. Minha precaução, só. Um streamer exterminador de hack? Ô, Tosco, na sua frente, nessa casa de 2 andares aí, tem rato. Ah, é? Vou tomar Cara mais engraçado. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. O cara não morre não, tá aí em cima. Toma! Morre sim! matando o rato. Mata tudo! ToscoCast, o canal do Toscão. Sorrateiro letal, uma besta enjaulada. Seguindo a primeira grande guerra ali, ela tem o ápice Super Nintendo e Mega Drive. Eu botei o marco da quarta geração seria esse embate, e o marco da quinta geração seria a mudança de mídia. Que vinha de cartuchos, né? Até a Nintendo ela seguiu ali pela linha dos cartuchos. A partir desse momento, a Nintendo meio que fala assim para a indústria: olha, eu ganhei essa guerra aí. 100 bits, um abraço se tu tá ouvindo aí, porque a Nintendo ganhou. Enfim, ganhei essa guerra, eu tenho o meu público, eu vou fazer o que eu quiser, cara. E até hoje é assim, entendeu? Ela pegou e falou assim, ó, dane-se quem não gostar, quem gostar vai vir comigo, quem não gostar não vem, e aí começa a surgir outros gigantes aí pelo caminho. Nessa quinta geração, a Sony chega com o PlayStation 1 e a partir dali ela começa a ganhar o protagonismo. Mas aqui eu botei em relação a mudanças de mídia, no Dreamcast ainda tinha o GD-ROM, né? Que não era nem CD e nem DVD. Ele era um meio caminho entre o CD e o DVD. Eu acho que, se não me engano, a capacidade dele era de 1,5 GB, 1,2 GB, alguma coisa assim. Mas era um meio caminho das mídias ali. O PlayStation, ele já era CD, né? Então... aquela coisa de tu comprar por R$10 um CD se desenhava como um fim de locadoras, por exemplo, né? Com essa mudança de mídia. Então, a quinta geração, ela meio que já começa a delimitar o futuro do mercado, como seria o consumo de mídias, pelo menos pela próxima geração. Só abrindo parênteses, né, que o PlayStation surgiu depois de um acordo frustrado da Sony com a Nintendo.
o presidente da Nintendo, que dizem que partiu dele e ele levou os motivos pro caixão, porque nunca ficou muito claro isso. Mas depois de um acordo já praticamente pronto na mesa, eles resolveram virar a mesa tudo, assinaram com a Philips para fazer o CDI, né? O famoso, entre aspas, CDI, e a Sony foi lá e resolveu fazer o videogame dela sozinha e arrebentou com o mercado, né? Até na época a decisão da Sony era por não lançar um PlayStation, mas quem estava no desenvolvimento falou: não, banca essa ideia porque vai dar certo, vamos adiante. E eles bancaram e deu no que deu, né? Deu no que deu aí. Mas assim, ó, nesse período terceira e quinta geração, tivemos grandes jogos lançados nesse período. A gente consegue citar assim, ó, tranquilamente cada um, se a gente quiser citar 10 aqui, a gente cita. Multiplayer era local, é outro fator que era predominante nessa geração. E os consoles eram muito caros, né? Na época, se tu for analisar hoje, dava 5, 6 salários. Hoje nós achamos caro. Tem algumas revistas games, né? Então eu separei aqui algumas aqui, uma de fevereiro de 96. Ó, período que a gente tá falando. E já tinha o PlayStation e o Saturno, né? PlayStation por R$640, isso em 1995. Eita. Uma fortuna. O Saturno praticamente o mesmo preço, um pouquinho mais caro, inclusive 660. Duas de 330. Ah, que simples. Em 2 de 3 salários mínimos. E o 3DO, duas de 285. Meu amigo, cara, era muito caro. E o Nintendo 64 era dessa época aí, PlayStation 1, Sim. Saturno e Nintendo 64. Sim. Eu lembro que era a briga mais ferrenha entre eles. Que um exemplo que eu lembro que era o Resident Evil 2, lançou para PlayStation, né? A Nintendo conseguiu colocar o Resident Evil em cartucho, né? Aí fala, qual será a mágica que fizeram isso, aquilo, outro? E tinha as cenas em CG, né? Eu não sei qual o processo pro cartucho, eu sei que a Nintendo usando da sua limitação para conseguir jogos famosos, né? Ele tinha essa preocupação de não perder a qualidade do produto independentemente da plataforma que fosse lançada, né? O Bruno é especialista em Resident, né? O Bruno pode falar se está certo ou não. Só esse episódio aí do Resident Evil 2 já merece um vídeo à parte. Exato. A Nintendo ditava a moda, né? Então eles achavam que a gente pode fazer o que quiser, que a galera vai seguir, produtoras vão fazer. Por isso que eles insistiram no formato de cartucho, porque para fazer os jogos, as empresas pagavam os royalties para Nintendo para poder usar a mídia deles, né? E se fosse um CD, eles não teriam isso. O GameCube foi a mesma coisa, eles não deram o braço a torcer pro CD, inventaram uma mídia própria, aquele CD desse tamanho. Pequenininho. Uhum. E daí eles levaram um tombo enorme e só foram se recuperar depois com o Wii. O meio da Nintendo dá uma segurança pra pirataria, que foi o que popularizou o PlayStation, né? Era que a mídia, ela girava ao contrário. A Xuxa lançou algum jogo pra GameCube ou não? Confesso que eu nunca reparei. Eu não sabia dessa também. Porque tem aquela história do disco da Xuxa ao contrário, tu ouvia a voz do demônio, né? Tem também a do disco do demônio, que se tu ouvir ao contrário, tá com a voz da Xuxa, mano. Eu lembro disso, como eu tinha Nintendo 64, então eu ouvia matéria sobre era Dolphin, isso e aquilo outro, e que se tornou no final o GameCube. Lançou. Eu só não continuei com o GameCube porque era um período adolescência, então eu caminhei por outros... por outras possibilidades. Aí eu fiquei distante de uma nova geração, né, nesse período. Então, quando eu mudei para um PlayStation 1 e depois fui logo direto pro PlayStation 2. Mas eu acabei não pegando o GameCube, porque se eu tivesse pego, talvez eu teria continuado só com o Nintendo, né? Porque Zelda e Mario foram coisas que eu joguei bastante no Nintendo 64. Esse período, né? Qual console eu fico, qual console, né? Você vai que tá mais próximo, né? E tá mais acessível a você. E geralmente é um segmento do que tu já vem, né? E depois do Super Nintendo eu migrei pro PlayStation 1, nem o 64 eu tive. Nem 64. Não. Tinha um amigo que tinha, né? Eu vi e tal, mas na época eu fiquei seduzido pelos
pelos jogos, principalmente jogos de luta, que eu gostava muito e ainda gosto de jogos de luta, então eu migrei pro Play 1 e eu só fui voltar a ter console da Nintendo lá em 2012, quando eu comprei o Wii. Mas eu devo ter ganhado o PlayStation 1 lá por 98 ou 99, não me lembro. E eu só fui voltar pra Nintendo em 2012. Mas nessa época, como era multiplayer local, a gente acabava aproveitando todos os consoles da geração, né? Porque daí tu poderia não ter, mas um amigo tinha o Nintendo 64. Então tu aproveitava, na verdade, né? Porque a gente tá falando na época que a gente era ali já, sei lá, 12, 15 anos ali. Então a gente tinha os amigos que tinham os jogos e tinham os consoles. Ia na casa de um, na casa de outro, a gente acabava aproveitando todos, na verdade. Coisa que hoje, por exemplo, eu já não faço, né? Eu tenho console em casa, não vou na casa de amigo pra jogar, porque mudou a forma de consumo, porque a gente tem um online, a gente tem enfim, né? Isso temos aqui ainda dentro dessa pauta. Vamos agora pra 6ª geração, que eu apelidei de Guerra Fria, porque acabamos a Primeira Guerra e a Nintendo foi pro caminho dela, né? A Sega virou uma publisher, né? Ela saiu também do cenário e meio que ficou a terra livre pra Sony se estabelecer, mas como o tio Elias aí tinha falado antes, ela teve muita força aqui no Brasil porque eram 5 jogos por R$10. Então era muito fácil ter um PlayStation 2 com jogos, mas eu digo assim, no início o PlayStation 2 aqui era muito caro também. Eu tive um PlayStation 2 que eu paguei, cara, na época eu paguei R$1.200 no PlayStation 2. E R$1.200, cara, pra tu juntar R$1.200 em 2005... Eu acho que foi uns 900, e eu acho que foi mais ou menos nessa época, 2005, 2006. Eu lembro que eu trabalhava já no banco e fui destacado para fazer um serviço em outra cidade. E eu pensava, puta, que saco, tem que viajar todo dia e não sei o que, mas não, calma, aguento esse a mais por ter feito esse trabalho em outra cidade. Eu fui lá e vou pagar de uma vez e comprar o Play 2 com os jogos e tal. E no início da geração a gente tinha os CDs timbrados, tinha toda uma maquiagem, digamos assim, para não parecer tão pirata, tão pipipichu que a gente fala. E no final era o DVD que tinha na esquina, só botava no Nero ali, copiava no computador e dane-se, botava no plástico e era isso, cara, é isso. A impressão saía no jato de tinta borrado mesmo. Eu até tenho alguns exemplos aqui que eu fui olhar caixas antigas que eu encontrei ali, que num próximo podcast eu vou pegar, que a gente for falar do PlayStation 2, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Não que eu usasse CDs piratas, porque esse programa, ele não incentiva a pirataria. Para fins científicos, a pesquisa. Fins culturais. Então, assim, o marco da 6ª geração foi justamente isso. A imensa biblioteca disponível que a gente tinha, que era algo inovador na época, porque na época ali do PlayStation 1 tu até conseguiria, né? Claro, por meio de barganha, chegava, mãe, eu quero comprar um jogo, a mãe ia lá, o pai dava um dinheiro e tal, tu ia lá, comprava, mas era mais caro ainda o CD, né? E no PlayStation 2 a gente teve esse boom aí, lembrando que a Microsoft começa os seus hardwares nessa geração. Então, já é assim uma guerra fria esquentando, porque eu vou chamar de Segunda Guerra na próxima geração. Guardem esta informação aí. A gente teve a mudança de mídia também, né? Foi para o DVD. Época de um período de grandes jogos lançados também, né? A gente tem alguns exemplos aqui que já foram até citados aqui no nosso papo aí, como God of War, que é um jogo que nasce aí no PlayStation 2. E teve também grandes jogos que nasceram e ficaram lá, né? Como o que eu sempre falo, o Black, que tem também no 360, né? Que agora a gente pode jogar no Series S. Que foi um grande jogo que não teve continuação, que pegaria muito se a EA fizesse um Black 2, que talvez agora faça, né? Que venderam a EA. Então vamos ver se vai. Porque é uma geração de remakes e remasters também, né? Mas enfim. O multiplayer ainda era local, tava começando a se desenhar um online, mas ainda era local, ainda íamos na casa de amigos para jogar. A internet não era tão viável, né? Não, nessa época era um movimento de você entrar na internet. A internet, ela não era onipresente, né? Não é aquela coisa assim de... tua internet não tá funcionando. Não, ela não tá porque ela não existe aqui, ela só existe lá.
entendeu? Tu tinha que ir no local e tu entrar na internet, tinha as lan houses. É esse período que a gente tá falando, né? Hoje é algo que parece distante, mas são 20 e poucos anos só. No PlayStation tinha que comprar um modem à parte pra você conseguir conectar. E como as coisas não eram originais, né? Também tinha essa dificuldade aí de fazer esse tipo de ligação. Só começou online mesmo a partir do PlayStation 3. Né? E é aí que nós chegamos entre a 7ª e 8ª geração. Eu botei aqui PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e o Xbox One, que é a segunda grande guerra. O marco dessa geração, eu coloquei aqui multiplayer online, que aí mudou totalmente a forma de interação de multiplayer nas plataformas, que antes era uma coisa tu ir no fliperama e tu desafiar o cara de 2 metros e pouco lá e dar uma surra nele no Street Fighter e tu ficar tirando sarro da cara dele ao vivo, né? Agora no online todo mundo é macho, né? Todo mundo chega, que eu fiz isso. Manda mensagenzinha da inbox ali e tal, fica te provocando. Também é um período de grandes jogos, né? Grandes lançamentos. A gente tem o GTA V nessa geração, a gente tem o The Last of Us. A gente não chegou a falar dos saltos de qualidade de uma geração para outra, porque aí é papo para outro podcast, né? Porque a gente teve um salto de qualidade da 3ª para a 5ª, depois da 5ª para a 6ª notável, depois a gente teve na 7ª notável, e na 8ª já foi um pouco menor, né? O salto. Eu acho que é menor também o salto do 8º para a 9ª, né? Até porque a capacidade de hardware a gente imaginou que entregaria algo diferente do que entregou. Se bem que foi lançado num período de crise mundial, né? Que a gente teve ali em 2020. Mas aí tem um outro marco que eu falo dessa geração que acabou virando... Eu acho que é uma espécie de praga, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas é o advento do fator Fortnite. Aí eu falo, Lúcio, mas tu jogava Fortnite? Jogava e comprava roupinha ainda, né? Além disso. Mas o fator Fortnite, que eu digo que foi uma praga, foi o lançamento dos passes de batalha, cara, que isso virou uma praga em tudo quanto é jogo online, cara. Porque o Fortnite, ele inovou nisso, olha... A gente jogava, não tinha o que fazer no jogo, tu te desmotivava a continuar jogando. Jogar por jogar, teu objetivo. Eles lançaram um passe que tu tinha que ganhar um número X de XP em 2 meses pra tu zerar esse passe, pra tu ter direito a outras conquistas depois, pra daí vir um novo passe, daí tu ficava naquele vício eterno, naquele looping de ir completando passe. E isso migrou pra 9ª geração, que é a geração atual, em todos os jogos online tem passe, cara. Inclusive no FIFA, bicho. Passe de batalha no FIFA. Passe de temporada no FIFA. Ano passado eles lançaram isso e continua esse ano. Eu tô jogando essa porcaria de novo. Quase quebrei o pé hoje por causa disso, vim. Cara, passe de temporada no FIFA, bicho, pago. Aí tem um passe assim, ó, que é o de graça, que tu vai ganhando coisinha nada a ver, ou tu paga o passe pra tu ganhar coisas melhores no jogo, cara. É pay to win total, a gente sabe disso, mas agora a EA não tá nem escondendo mais. Cassino! Diga-se de passagem que agora foi proibido o loot box, né? Perdoa a ignorância, mas em que consiste esses passes de temporada no FIFA? Isso tem no Street Fighter, tem no Mortal Kombat, né? Eles vão inserindo novos personagens e tal. Aí é que tá. O FIFA, ele vai te dando cartinhas. As malditas cartinhas. Super trunfo? Isso tudo pra você montar lá o time no Ultimate, exatamente. Então eles conseguiram descobrir uma forma de ganhar dinheiro até ali, cara, porque antes já existiu os FIFA Points, né? Mas enfim, não é a tônica do papo. Mas é só um exemplo, né? Que até jogo de futebol tem passe de batalha, com esse fator lá da 8ª geração, que foi o fator Fortnite. Se estendeu para outros games também, não só de consoles, mas também de celulares, enfim. Incentiva a você ficar no mesmo jogo sempre. Mas, cara, isso daria um podcast só disso, porque nessa época ali do PlayStation 3 e Xbox 360, tu jogava online por sentir vontade de jogar algo online para se divertir. Marcava todo dia com os amigos, no mesmo horário, jogávamos lá Halo Reach, Halo 3, jogava todo dia. Hoje é competição, cara. Hoje é competitivo o multiplayer online. Esse é um marco que eu boto da 9ª geração, que é os eSports, entendeu? Tu não joga mais online para se divertir.
tu joga pra competir. Isso pode render celular quebrado, pé quebrado, mão quebrada. Só que assim, ó, enquanto nós aqui trabalhamos 8 horas, 10 horas por dia, temos outros afazeres, temos outras coisas pra se preocupar, a molecadinha só joga, cara. Então a gente não vai conseguir chegar no mesmo nível dessa galera. Uma, porque a nossa mente é diferente. A nossa capacidade cognitiva já é diferente. E outra, cara, porque o tempo, esses jogos, eles demandam o teu tempo. Eles querem que tu fique o máximo possível dentro deles, cara. E antes não. Antes era assim, ó. Tu quer jogar online, tu pode jogar online. Se tu quiser te dedicar 24 horas ao jogo, tu pode se dedicar. Mas se você dedicasse 2 horas, seria o equivalente às 24 horas que tu ia te dedicar lá. Porque a diversão acabava dentro de uma partida e tu conseguia evoluir a tua gameplay dentro desse período que tu jogava ali. Hoje não. Sem contar outros fatores que ainda vou abordar aqui. Deixa eu só colocar um adendo que não se estendeu apenas a jogos online. O próprio Assassin's Creed Origin, eu comprei depois de muito tempo a versão completa, então eu já comecei no nível 40. Aí eu tava jogando e falei, esse negócio aqui tirou um pouco da minha experiência, porque eu jogava, né, mais antigo, ia evoluindo, então eu falei, isso aqui quebrou um pouco o jogo pra mim. Eu achei estranho, não é ainda do meu tato, né, o estilo de jogo que eu sempre joguei, né. Eu falei, poxa, deu uma quebrada eu ter subido de level tão rápido no jogo. É uma modificação, inclusive, no single player, né. Dentro da 9ª geração, eu botei aqui também como marco remakes e remasters, que a gente tem inúmeras situações disso, né? E isso eu acho que é um reflexo de outras mídias, né? Porque isso está acontecendo com tudo. Com filme, com jogos, com séries, enfim. Tá uma onda de remaster, remake e fazer, por exemplo, live action de animações, porque tá seguindo-se uma tendência, a não ser que seja o contrário, né? Pegaram essa tendência de remaster e remake dos games e passaram para as outras mídias, ou um pouco dos dois. Eu não sei se vocês concordam, mas aí parece que é um declínio criativo dessa geração, né? Porque tudo tá voltando. Mas eu acho que tem uma pergunta a ser feita. Até que ponto é válido o remake ou o remaster? Tem jogo que eu acho assim, pô, cara, esse jogo merecia uma atualização. Valeria a pena, uma atualização. É o mesmo jogo, mas com gráficos atualizados. Outros não, manter aquilo ali, porque se fizer um novo, vai estragar aquilo ali. Vou dar um exemplo, Nintendo, Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Se mexer, eu acho que estragaria. Deixa aquilo lá é a joia, é o ouro do passado, não mexe. Super Mario, não mexe, porque é obra-prima, entendeu? Mas tem alguns que deveriam. Fala assim, opa, eu acho que uma gameplay, se você vai tentar jogar hoje, fala assim, tá datado demais. Merece uma repaginação, nem que fosse. Não ponto de, opa, tem quanto tempo esse jogo? Ah, tem 2 anos atrás. Aí vai fazer de novo? Ué? Se tu pegar o God of War 3 de PlayStation 3, ele continua sendo lindo, cara. Poderia ser feito o de God of War 1? Poderia. Mas se tu vai jogar ele, tá bonito. Tá bonitão. É porque, assim, tem jogos que o jogo foi feito pra jogar na televisão de tubo. Se você vai jogar em uma tela de LCD, para aquilo que ele foi projetado, você não enxerga mais, né? Bota até um filtro lá em Skyline, tu vê que a imagem muda, tu fala assim, era assim que eu joguei. Entendeu? Então, eu acho que até que ponto tá valendo. Outro ponto que eu abordei aqui é que grandes jogos estão sendo lançados, mas em número extremamente reduzido para essa geração, né? Exclusividade basicamente acabou, meus amigos, porque a Microsoft está migrando jogos para PlayStation e Sony migrando seus jogos para PC. Praticamente só a Nintendo mantém isso, né? A exceção da Nintendo, que corre por fora e ela ainda foca, quer dizer, talvez não que eu foque tanto, mas ela ainda se aproveita do co-op offline. Sim. Tem, por exemplo, o Mario Party, né? Se não me engano, acho que é o último que foi lançado, para você jogar com 4 pessoas ali na sala. Ele te dá a opção, continua te dando a opção de ter o multiplayer. O multiplayer local, ele é muito divertido da Nintendo ainda, né? Sim. O Mario Kart, eu consegui viciar minha noiva em Mario Kart, cara. Isso é um fenômeno, cara. Isso é um fenômeno. Outra coisa que eu acho que a Nintendo acertou bastante foi o time de ser portátil, né? A possibilidade também de ser
de um console de mesa num portátil. Isso, você consegue levar com facilidade de um lugar para outro, tanto pro sofá, né, na sala, quanto vou jogar da cama, sem ter o desconforto e o aparato todo, né, mantendo a qualidade em diversão para os seus usuários, que é o mais importante, a diversão que o jogo faz você ter, né. Outro ponto aqui que eu botei foi a mudança das mídias agora na nona geração, porque a gente tem as mídias físicas, mas elas já não são prioridades mais. Agora a gente está migrando para mídias digitais, né? Que é uma licença que a gente está comprando, que algum dia pode chegar a Sony da vida e falar assim, agora você não tem mais. Eu desativei a licença e dane-se. É um debate que está surgindo aí, se você realmente é dono dos jogos que você compra ou se você tá só comprando ali um direito. Uma dessas lojas do PC estão fazendo, né? Elas estão a briga entre elas. A Microsoft acabou de anunciar também que você não é dono dos jogos que você compra. E no PC, né? A GOG, ela fala, não, é a única que fala, o jogo é seu. Ela disponibiliza o jogo que você comprou para você baixá-lo e você pode rodar em outro PC sem mesmo logar. É a única que... Eu tinha essa falsa ilusão de que tendo aquilo ali, é meu, dane-se. Agora começou a dar disque hot em alguns jogos, né? Que é o problema de ficar deteriorando a mídia. Porque como eu moro em praia, tem muita umidade, tem esse problema. Eu vou ter que abrir todas as caixinhas, fazer toda a higienização, que eu já faço 3 vezes por ano isso, né? Mas eu vou ter que fazer e vou ter que botar aqueles pacotinhos de anti-umidade para ver se reduz esse problema. Porque eu já tenho 3 jogos, inclusive o Fear, que é um dos mais caros da coleção, que não pegam mais. E nesse ponto aí das mídias, a Nintendo também vai totalmente contra o que o mercado teoricamente dita, né? A mídia da Nintendo é totalmente diferente, né? Da Microsoft e da PlayStation, né? Inclusive consoles, que a gente já citou aqui, estão sendo vendidos sem o leitor. Tá mais barato, mas ele já te induz a tu ir pelo caminho do digital. E assim, não tem gasto com encarte, não tem gasto com capinha, não tem gasto com logística. E eles te cobram full price igual. Isso é um absurdo, né, cara? Eu fico muito indignado com essas coisas. É aquilo que eu falei, se colar, colou. Mas cola, né? Porque a gente compra, esse que é o problema. Esse é o grande problema, eu acho, cara. Não são as empresas que estão querendo ganhar, que a Nintendo é mercenária, que a Microsoft é mercenária. Não, elas lançam, cara. Em vez de todo mundo se unir e boicotar, agora começa a tocar o hino da União Soviética, agora por trás do que eu tô falando. Mas em vez de todo mundo fazer um boicote, cara, e falar, não vou pagar, não vou fazer isso, eles que se danem, porque eles vão ter que baixar o preço, cara. Não, aí lança, por exemplo, GTA 6, R$600. Tem gente que vai vender as calças para comprar o GTA 6, cara. Ah, mas merece? Não, cara, nenhum jogo merece R$600. Estão querendo fazer como se isso fosse uma coisa normal, né? Um jogo. Não, e o pior é que hoje, por exemplo, eu fui olhar o Call of Duty 7, a edição cofre daí que eles falam, que já vem com passe de batalha, vem com isso, vem com aquilo, vem com que tu não pediu, R$450. Pelo amor de Deus, né, cara? Um tempo atrás, uma edição pra valer muito, ela te dava muito, era o capacete, no caso de Halo, capacete, espada, era itens de colecionador, né, que valeriam aquilo ali. Hoje não, é o que vai te dar? Não, vai te dar dentro do jogo. Vou dar um exemplo aqui. Eu comprei esse maldito FIFA, né? Que é o UFC agora, né? Antes de lançar o jogo, eles te dão o quê? Se tu comprou a edição, tu tem acesso a antes do lançamento. Ou seja, o lançamento não é no dia do lançamento. Por exemplo, o lançamento era 26 de setembro. Mas se tu comprasse a edição especial, tu teria acesso a ela no dia 19 de setembro. Só que entre o dia 19 de setembro e o dia 26 de setembro, eles já atualizam o jogo, já muda o jogo, cara. O jogo nem lançou, eles já estão atualizando o jogo, cara. Ou seja, eles estão te entregando o jogo que não tá pronto. É um absurdo, cara. E outra, pra ajudar a minha indignação aqui, DLC de jogo, cara. Antigamente, lá no PlayStation 2, tem um meme disso, né? Tu tinha que completar a campanha, fazer isso, fazer aquilo pra tu ter direito a outras coisas dentro do jogo. Hoje em dia tu paga pra ter direito a isso. Tu paga pra ter direito à expansão do jogo é uma coisa. Agora tu pagar pra ter coisa dentro do jogo que já vem no jogo. Vamos dar um exemplo, ó. The King of Fighters, tá? Que é jogo de trio e tudo mais. Tu paga pra ter direito a acesso a um trio específico. Que absurdo isso aí, cara.
Pô, já vi no jogo. Aí tu baixa um arquivo de 1K, que só faz o desbloqueio, e tu paga R$60 pelo arquivo de 1K pra desbloquear o trio. Não, né, cara? Não, pelo amor de Deus. Aí alguma coisa tá errado, cara. Alguma coisa tá errada, não é possível. Para ir pro finalmente já, para encerrarmos aqui, eu botei os catálogos atuais. Vocês vão complementando aí conforme eu vou falando, tá? Eu vou pegar só os planos mais caros, nem vou pegar o mais barato aqui, só pra gente comparar os valores, tá? Nintendo Switch Online mais pacote adicional. R$299 por ano, o que equivale a R$24,92 por mês. Nesse pacote, olha só, Nintendo GameCube para Nintendo Switch 2, Game Boy Advance, Nintendo 64, Mega Drive, pacotes de melhoria para o Nintendo Switch 2 de graça, tá? Os pacotes adicionais de melhoria. Conteúdos extras ou DLCs, né? Sem custo adicional. Além de dados salvo em nuvem. Nintendo Music, Nintendo Classic, Game Chat para Nintendo Switch 2, partidas online, tá? PlayStation, plano mais caro que é o Deluxe. R$691,90 por ano. Equivalente a R$57,60 por mês. Porque tu tem direito ao catálogo. Jogos mensais, que isso vem lá desde o da PlayStation Plus lá, do início, lá em 2012, né? 2011, acho que foi por aí que veio a PlayStation Plus. Modo multijogador online. Tem desconto exclusivo, como também tem lá da Nintendo. Acabei pulando essa parte aí, mas também tem descontos exclusivos. Conteúdos exclusivos, só que aqui não são DLCs, tá? Na PlayStation é uma roupinha aqui, é um skin de arma ali. É diferente esse conteúdo exclusivo. Armazenamento em nuvem, daí tem Share Play, catálogos de PS4 e PS5 disponíveis, experimentação de jogos, tem a Ubisoft Classic incluída nessa assinatura e tem os catálogos aí do PS1 até o PS3, que seriam o catálogo dos jogos retrôs. Não tem muita coisa também, mas tem, dá para se divertir bastante. É uma assinatura que era cara, era mais mercenária até semana passada, quando o Xbox mandou essa pedrada aqui, ó. Xbox Ultimate, R$119,90 por mês, o equivalente a R$1.438,80 por ano. Isso é um absurdo, cara. Tinha que tirar uma chave que não é possível engolir um negócio desse, elevar o nível de jogos como serviço a esse nível, não pode aceitar. Mais de 400 jogos no console, ou PC, ou dispositivos compatíveis. Novos jogos no lançamento que só tem nesse plano. No outro plano aqui, por exemplo, R$59,90 Premium. A gente vai citar os outros aqui porque o Xbox está conseguindo abarcar o ódio todo do gamer. Premium é R$59,90, que dá R$718 por ano, e já é mais caro que a Deluxe da PlayStation. E o que mais se aproxima dos R$691 da PlayStation é o Essencial, que é R$526,80 por ano. É mais de 50 jogos de consoles, Xbox e PC, ou dispositivos compatíveis. Possibilidade de streaming de jogos, incluindo títulos selecionados que a pessoa já tem. Multijogador online. E ganha até 25 mil pontos no Rewards. Diminuiu até a chance da galera resgatar. Diminuiu. PC, o que tem de melhor? Porque acho que quem vai vencer nisso mesmo é a Steam. GOG e Epic. Na assinatura Premium, tem mais de 200 jogos, ou seja, subiu 150 jogos. Novos jogos publicados pelo Xbox entram na biblioteca 12 meses após o lançamento. Mas tu tá assinando agora, bicho. Entendeu? Não me interessa o que vai ter daqui a um ano. Que a galera consegue comprar fora da Microsoft a assinatura é o que vai manter. Mas também tem aquilo. Até quando? Cara, no Ultimate, olha só, eu tô lendo aqui, eu tô indignado. Inclui a EA Play. Só que daí assim, ó, olha a justificativa. Tem a Ubisoft Classics e a EA Play, né? Então, são duas assinaturas dentro do Ultimate. Separadas no PlayStation, tá? E mais o Clube Fortnite, tá? Separadas no PlayStation, não vou botar a Ubisoft nesse recorte aí, porque no plano Essential do PlayStation tem a Ubisoft Classic, tá? Então, a EA Play e o Clube Fortnite na parte do Ultimate, no PlayStation é separado. O EA Play custa R$200 por ano, se for assinar no PlayStation, e o Clube Fortnite R$456 por ano. Ou seja, eles transferiram esses valores que não estão agregados no Play, eles colocaram no Ultimate como uma ideia genial de que todo mundo ia assinar, porque já tem essas assinaturas ali dentro. Mas eu não quero, cara! Eu quero distância da EA, cara!
Eu já jogo UFC todo dia e eu não quero jogar mais essa merda, tá ligado? Não, e detalhe, esses jogos, no passado, né, vira e mexe, estavam aparecendo ali no Game Pass, e o valor seria aceitável, R$80, porque tá dentro, se tá o Ubisoft e a EA junto ali, ou se colocasse o GTA+, né? E aí, nessa assinatura Premium, tem o benefício de Day One, que antes era para outras assinaturas também. Nada é benefício agora. A Microsoft conseguiu transformar a Nintendo na empresa mais justa para se jogar hoje online, numa tacada só. Conseguiu angariar o ódio do sonista pela Sony para a Microsoft e conseguiu matar o Game Pass, cara, numa tacada. O certo seria realmente, talvez as pessoas protestar na internet, como agora tudo se fala no X, no Facebook, enfim. As pessoas tinham que realmente mostrar que não é esse caminho que as desenvolvedoras devem seguir, né, Microsoft e tal. Só que, por outro lado, também tem aquelas pessoas que passam pano e falam, mas se você for na ponta do lápis, alguém tem que botar um ponto final nisso aí. Tem que acrescentar que, pra quem tá passando pano, tem que acrescentar só mais uma palavra, acrescentando pano sujo. A voz dessa indignação tem que ser ouvida, tem que chegar nos ouvidos de quem tem essas ideias, porque eu já falei e vou acabar sendo meio repetitivo, mas tudo isso, essa transformação de jogos em jogos por serviço, por assinatura, isso tem que acabar, cara. Ou se não acabar, pelo menos ficar menos vergonhoso, né? Se preocuparem mais com o capricho dos jogos, coisas que atraiam os jogadores, tanto os atuais quanto novos jogadores, do que fazer essa palhaçada que eles estão fazendo aí. E, na verdade, foi uma cópia do que ocorreu na indústria cinematográfica, né? Dividindo por catálogos e dividindo com planos. Daqui a pouco vai ter algum plano da Microsoft que vai ter propaganda, período de 3 minutos aí. Não, tu paga mais barato aqui, o Ultimate, paga R$100, mas tu fica 5 minutos assistindo propaganda aí, depois tu começa a jogar. Ou a cada meia hora aparece um tem no Magalu, e assim vai, né? Tio Elias, e aí, o que tu acha aí? O que a gente pode esperar nos próximos capítulos dessa novela? Eu espero que a galera mude. É o que eu espero, porque as empresas não vão mudar, não. Só se der no bolso deles. Só isso, porque só vai acontecer se a gente mudar. Sim, eu posso dizer, ainda bem que eu mudei pra bike. Meu hiperfoco, né, se acendeu pra outros caminhos. Eu não larguei o videogame, mas, né, eu tô com raiva. Eu posso dizer que eu tô feliz e triste. É aquele meme do tô feliz e puto lá do Simpson, né? Enfim, pessoal, é isso. Brunão, toques, abraços e afins. Hein? Agradeço imensamente o convite para participar. Agradeço também o tio Elias. Muito bacana os comentários e opiniões. E, cara, estamos sempre aí, disponível. Se é para falar de videogame, a gente sempre vai ter tempo para falar, e às vezes até se estende um pouco demais, mas isso que a gente gosta de fazer, falar sobre as nossas paixões, enfim, os nossos gostos. Então estamos sempre aí, mais uma vez agradecendo o convite. Tio Elias, toques, abraços e afins, manda ver aí. Mais uma vez, né, agradecendo participar sempre que precisar, para comentar sobre, para falar das nossas paixões, né? Nós estamos aí. A gente sempre está disposto a compartilhar, assim como nossos ódios, né? Então... Hoje foi mais ódio do que alegria, na verdade. Fico feliz aí de estar com todos vocês, com o Bruno, com o Lúcio. Participar também eu sempre fico contente. Eu já disse isso pro Lúcio, né? Muitas outras vezes, né? Opa, sempre que puder eu tô aí, e é isso aí. Feito então, muito obrigado a todos aí. A gente tá começando a voltar agora a esse hiato, que são hiatos aí que o ToscoCast passa, mas agora mais organizado, tentando não fazer 10 programas numa semana. A gente vai começando a seguir um caminho mais legal aí, mais saudável para lançar novos episódios aí a cada 15 dias, a cada mês, mas a gente vai dando um segmento aí. Inclusive a gente já tem outras ideias de pautas aí para próximos programas, certo? Então, muito obrigado a todos, aquele abraço e até a próxima. ToscoCast é um universo que canta de mundos fantásticos e lutas a pique.
A música nos conecta nesse Digital Dream. Esse Digital Dream.